Está no ar o Oncoponto, o podcast do Grupo Sonhe, onde discutimos avanços, cuidados e inspirações em oncologia. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Grupo Sonhe de Campinas, Oncoponto. Hoje nós vamos falar sobre um tema polêmico. Afinal, será que eu devo usar protetor solar todos os dias? Ou eu devo usar só quando eu vou à praia ou à piscina ou somente no verão? Para tirar todas as nossas dúvidas sobre a relação do sol, da proteção solar e sobre a relação com o câncer de pele, eu tenho aqui comigo a oncologista Débora Cury, especialista em tumores cutâneos. Doutora Débora, seja muito bem-vinda. Renata, muito obrigada pelo convite. Um tema muito pertinente agora no verão, inclusive. E a ideia é a gente desvendar aí desmistificar alguns temas, alguns conceitos e facilitar para a população a adoção de alguns hábitos saudáveis para a prevenção, inclusive, do câncer de pele. O Brasil é um país que é um calor o ano inteiro, né? A gente não tem muitas estações, né? A gente tem calor e muito calor também, né? Então, eu queria que começasse a falar se é por isso, doutora Débora, que o câncer de pele é tão comum no Brasil. Na verdade, o que acontece, o câncer de pele é o câncer mais comum, né, que existe. Nós temos, assim, basicamente 30% dos casos de câncer são casos de câncer de pele mesmo, né? O que acontece é que o Brasil está muito próximo da linha do Equador, é um país tropical. Então, não é só o fato de ser calor, mas realmente essa questão geográfica. O que acontece também é que essa localização acaba tornando a gente ali mais próximo da radiação ultravioleta. E no Brasil, a gente tem uma grande população que tem pele de tom mais claro, que é um fator de risco para o câncer de pele. E, além disso, a gente ainda precisa avançar um pouco em termos de hábitos, né? Hábitos de prevenção e até de políticas de diagnóstico precoce. Me assusta um pouco você falar que 30% é muito. Dos cânceres são câncer de pele, né? Mas todos são iguais? Existe diferença entre os cânceres de pele? Existem alguns com poder maior de ser metastático? Ou como que você poderia me explicar um pouquinho mais sobre os tipos de câncer de pele existentes? Perfeito. Na verdade, nós temos diversos tipos, mas 3 principais. Tá? Existem outros, mas eu vou mencionar principalmente os 3 mais frequentes aí na nossa prática. 2 deles são muitíssimo frequentes e têm um potencial de agressividade menor, que é o basocelular e o escamocelular. O tratamento acaba consistindo mais em cirurgia, muitas vezes não chega para o oncologista, mas existem casos avançados, casos desafiadores e, eventualmente, temos até avanços nessas áreas também. Mas, realmente, o mais agressivo, o mais grave, digamos assim, é o melanoma, né? Que ele é mais raro, mas, por outro lado, muito mais grave. Pode realmente estar associado a uma mortalidade muito alta na população. Então, doutora Débora, existem vários tipos, né? Alguns menos agressivos, outros mais agressivos, como foi o caso do melanoma que você citou. Mas eu queria saber se, para todos eles, a proteção solar é uma prevenção? O uso do protetor solar, ele ajuda a prevenir todos eles? Sim, porque basicamente o que a gente precisa fazer é bloquear os raios ultravioleta A e B. E aí, o que acontece? Nem todo protetor é adequado, né? Nós temos que escolher um tipo adequado que contenha essa proteção para os 2 tipos de raio. Nós temos que fazer o uso do protetor de forma adequada, então repassá-lo. Eventualmente, quando a pessoa está exposta ali a água, vai entrar numa piscina, vai entrar no mar, está suando muito porque está praticando uma atividade física, ela deve usar adequadamente esse protetor. E assim, a grande verdade é que não é só câncer, né, Renata? Tem também a questão do envelhecimento precoce, tem outras questões que estão associadas. A gente adotar esse hábito na nossa rotina é fundamental. Isso é uma coisa que eu falo que assim, é igual comer e dormir, é usar o protetor solar todos os dias. Exato. E aí, durante muito tempo, as mulheres ficavam preocupadas com as rugas e usavam protetor só no rosto. Mas não é só no rosto, né, doutora Débora? Não, sem dúvida. A gente precisa usar, inclusive, em todo o corpo,
mas principalmente nas áreas fotoexpostas. Mas é importante saber que os raios ultravioleta, eles ultrapassam eventualmente a roupa, ultrapassam, por exemplo, alguns tipos de guarda-sol quando a gente está na praia. Então, até achar assim, não, eu estou embaixo do guarda-sol, eu estou na sombra, não é real isso, é um mito. Realmente precisa se proteger, ou então usar roupa com proteção. Então, assim, os homens, eventualmente, eles têm um pouquinho mais de dificuldade de aderir, principalmente à repassagem do protetor. Então, passa uma vez pela manhã, se expõe à água, ao suor, ao longo do dia, não está mais fazendo efeito. Então, assim, muito importante entender e também usar um FPS adequado, né, Renata? Então, assim, o FPS pelo menos de 30, claro que numa pessoa com uma pele muito clara, um FPS de 50. E aí, assim, além do protetor, tem a camisa também de UV, que é um Sim. bloqueio que também pode ser usado. Bonés, chapéus. Mas um não é excludente do outro, né? Pode ser uma composição. Exatamente. Em relação também à questão dos dias nublados, né? Sim. Porque a gente vai à praia, a gente está exposto na nossa rotina, no deslocamento de um local para o outro. Uma coisa que eu falo muito para os pacientes é assim, o ideal é repassar cada 2, 3 horas, mas é muito difícil na prática a gente fazer isso. Se você tem ali na sua bolsa, se isso tá fácil, pode até dar certo na mão, no rosto e tudo mais. Mas eu falo para os pacientes, pelo menos tentar repassar na hora do almoço, porque é a hora que a gente vai se expor de novo, muitas vezes, num deslocamento dentro do trabalho para ir almoçar, num deslocamento de carro de um serviço para o outro. Por exemplo, nós médicos muitas vezes estamos na rotina de manhã em um local e à tarde no outro. Então entra no carro, às vezes deixa no carro, repassa ali mesmo e assim você já está aumentando muito a chance de você estar bem protegido. Ou seja, o verão tá aí, a gente precisa se proteger. E no inverno, e dias nublados, e existe realmente uma correlação da luz da lâmpada utilizada com o câncer de pele? O raio ultravioleta, assim, ele ultrapassa nuvem, ele ultrapassa mesmo, assim, 80% de radiação a gente ainda está recebendo em dias nublados. Apesar de ter um decréscimo mínimo aí, isso é muito significativo na carcinogênese, né? Principalmente o UVA, que está muito associado ao câncer de pele. Então, assim, não existe mudar a rotina porque não está tão sol, porque o dia está mais nublado. Eventualmente, quando está exposto à luz artificial, também deve usar o protetor solar. Então, assim, nossa, você passa protetor solar para ir para o trabalho, para ficar no ambiente fechado? Sim, deve ser utilizado. Está associado a todas essas questões, tanto de envelhecimento como carcinogênese. Acabou aquela história de passar protetor para ir para a piscina e para a praia. Tem que todo mundo utilizar o protetor solar, né? Que isso é importante. E como fator de proteção, acima de 30. Você sabe o que significa o FPS? Não, poderia me explicar? É assim, ó, na verdade, o tempo para a gente queimar a nossa pele, ele varia aí de 5 a 10 minutos, aproximadamente, quando a gente está exposto, né? O FPS significa esse número multiplicado pelo valor do FPS. Então, se o FPS é 30 vezes 5 minutos. Então, a gente tem um tempo maior que se a gente estiver exposto, a gente não vai estar sofrendo ali os danos da radiação ultravioleta. Então, a ideia é que se você tem realmente um FPS um pouquinho mais alto, você está um pouco mais tranquilo em termos de em quanto tempo você precisa repassar. Mas todos são eficazes. A questão é mesmo o tempo de duração da proteção. Entendi. E aí fica uma dica sobre ir na água, né? As pessoas, Sem dúvida. eu fico na água o tempo inteiro e me queimo. É por isso, porque na verdade sai o protetor solar. Exatamente, é por isso que saiu da água, se seca e repassa o protetor, independente se aí foi assim 1 hora depois. Aí a regra dos 2 a 3 horas não vale. Então, você se expôs à água, realmente tem que secar o corpo e repassar o protetor. Isso também serve para o esporte, né, doutora Débora? Por exemplo, as pessoas que vão fazer uma corrida, que vão jogar um tênis, agora a moda do beach tênis, né? Também serve para essas pessoas, essa dica. É por isso também que tem vários tipos de protetor, alguns que têm uma certa resistência à água, ao próprio suor, que aí é muito importante consultar um dermatologista para dar uma orientação especializada. Mas no esporte tem sido muito indicado usar realmente as roupas e os acessórios com proteção. Então, realmente fazer uma cobertura física que tenha a proteção UV é uma opção interessante. Porque aí a pessoa está ali praticando sua atividade e consegue estar protegido sem ficar preocupado se o protetor já não está mais fazendo efeito. Eu estive aqui com a doutora Débora Cury, oncologista do Grupo Sony, especialistas em tumores cutâneos, trazendo para vocês informações relevantes sobre
proteção solar, sobre o câncer de pele, os tipos de câncer de pele existentes. Então, se você gostou desse conteúdo, compartilha esse podcast com seus amigos, porque ele é realmente muito importante para toda e qualquer população. Doutora Débora, muito obrigada por ter esclarecido de uma forma tão leve para a gente um pouquinho mais sobre a importância e a relação dessa exposição aos fatores solares e a importância de utilizar o protetor solar. É um prazer, Renata. E sigam a gente aí no Oncoponto para acompanhar os próximos podcasts. Muito obrigada. Obrigada a você. O Oncoponto, o podcast do Grupo Sonhe, onde discutimos avanços, cuidados e inspirações em oncologia.